Olá, bom dia. São 7h15 da manhã, no dia 5 de janeiro de 2024. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E muito bom dia. Aí sobre o que nós vamos falar? Sobre o que? Eu poderia, as minhas mãos, tá, eu poderia, uma prece levar. Eu poderia chorar, eu poderia gritar, eu poderia colocar. Quantas coisas nós podemos realizar no dia a dia que Deus esteve a criar. Mas, ou poderia ser fato mesmo. Podemos escolher. Dizem que você tem que pela vida passar plantando uma árvore, escrevendo um livro, sei lá. Mas o que eu poderia fazer se eu chegasse do outro lado, sem ter cumprido? É isso que dizem. Sim, plantou uma árvore, minha filha. Sei lá, depende. Sim, depende de quê? Sim, depende do que significa ou do que venha significar uma árvore no lugar. Certo, é verdade, é verdade. E escrever o livro, aí é que é mais difícil de explicar. Eu não sei que um livro poderia representar, se páginas e mais páginas a gente costuma arrancar. Santo, minha filha, e vai mais adiante, me diga. Um dia. Um dia o quê? Não, um dia eu estava a sentar. Sim, eu estava quase lá. Mas sempre tem uma coisa entre uma coisa e outra. Se um espaço de tempo você não pode chegar a se jogar. Fui abaixando devagar para o corpo repousar, mas vi o quê? Uma nuvem me passar, me gritando, na nuvem passava, gritava. Aí, o quê? Sim, eu poderia de fato aproveitar a nuvem para uma semente jogar, tal árvore plantar. Quem sabe eu pudesse aquela nuvem usar para um tal livro, eu poder de fato. Mas a coisa não esteve a funcionar, não. Não como. Não, porque quando eu olhei para sentar, a nuvem a gritar, uma coisa e outra a realizar, lembrei que eu tinha uma casa. O quê? Não tinha como de fato sentar para poder ficar com nuvem a brincar. Lembrei que eu tinha uma casa que era preciso de fato e de direito. O quê? Sim, tinha que limpar. Aí eu fiquei pensando naquela imagem perfeita que os livros, o que se costumam dar. A mãe com avental, aquela coisa maravilhosa, um apanador. E aquela coisa assim, eu disse, santo Deus, como é que eu vou poder de fato essa roupa em mim encaixar? Se essa mãe limpando, pá. Aí eu disse, é melhor de fato eu usar a árvore. O quê? Sim, as folhas da figueira. Aí naquele momento eu fui imediatamente com Deus conversar. Eu disse para Deus, Deus me oferta uma blusa, quer dizer, uma roupa. Eu estou precisando de uma roupa para a casa limpar. E aquela imagem toda de mãe perfeita aqui, acolá, essa coisa não estará a funcionar, não. Eu quero as folhas da figueira. Deus me disse assim, seja você a própria figueira. Que coisa maravilhosa. Ser figueira, sem me preocupar com mais nada. Tinha a roupa certa para poder a casa limpar, arrumar, colocar móveis, essa coisa toda e festejar.
Se bem que festejar não era bem o caso a se dar. A limpeza estava, a limpeza iria se dar por outros motivos. Mas tudo bem. Eu não estou assim alcançando a dimensão dessa coisa toda. A questão é essa. É que pai tinha uma rural. E o que significa? Sim, porque se eu for imaginar que eu estive a andar de rural, subindo para aqui, subindo acolá, nessa coisa toda que criança costuma gostar, para ir para aqui, para ir para lá, e brincar, e brincar, e brincar, eu poderia transformar qualquer nuvem numa rural porreta para eu estar. Enquanto criança, não enquanto dona de uma casa que precisava limpar, colocar tudo ali no seu devido lugar para a vida continuar. Ah, sim. E daí? Aí daí é que eu resolvi, de fato, começar. A rural montar. Peguei todas as cadeiras da casa, estive a enfileirar, como se fossem os bancos da rural mais perfeita do lugar. Naquele momento é que eu estive a imaginar quem poderia essa rural porreta mesmo ali, o quê? Sim, aquela coisa toda, ser o dono, proprietário. Aí chegou um menino de 12 anos. 12? Sim, 12 anos. Ele chegou assim com 12 anos. Eu falei, santo Deus, um menino com 12 anos se apresentou a me falar que ele tinha cacife para no banco do motorista sentar e comigo ali brincar. Eu achei assim uma coisa estranha. Um menino assim, um menino era esquisito, não. É feio, não. Era estiloso, quer dizer, era coisa assim. O quê? Eu sei lá. Olhando para o ponto de vista, eu poderia dizer assim, meu Deus, que menino estranho. Eu poderia dizer bonito, feio, alegre, triste. O quê? Ele era assim. Assim, representava a perfeição. Se estivesse triste, era triste. 100%? 100%. Não tinha como você não se ver triste. Se você estivesse feio, feia, você olhava para ele e você estava 100% feia. Era uma coisa assim. Mas ele me disse, não deve se ocupar. Não deve se ocupar. Vamos na rural entrar. A questão é que ele disse, feche porta. O quê? Feche a porta, ninguém mais vai ocupar o banco da rural que você esteve a preparar para com a vida lidar. Achei bom aquilo, fechar a porta. Mas me lembrei, o quê? Me lembrei que tio Tuca tinha uma Kombi. É o quê? Sim, que eu também costumava entrar para subir para aqui, para lá, e coisa, aquele movimento todo de criança. Aí eu disse para o menino, olha, é justo. É justo a gente, a rural de pai, ocupar e brincar essa coisa. Também é justo a gente buscar uma nuvem, numa Kombi transformar, já que Tutuca era um motorista com esmero no lugar, e deixar para quem quiser a sua própria casa buscar. Não tem como errar. Assim realizado, buscamos o quê? Buscamos o ocupar. O quê? Os bancos. Sim, os bancos. Tínhamos motivos para buscar os convidados. Olha, foi algo maravilhoso. Os convidados chegaram, cada um ocupando seu próprio espaço. Não precisamos falar nada. O menino era alguém 100%,
100% e 100% razoável. Eu ali, sentada, com os convidados a ocupar cada lugar, me senti aliviada e disse para o menino: coisa maravilhosa é a gente poder separar os pertences de cada um, de cada lugar. Eu sou grata por tudo isso poder realizar. Agora eu preciso em casa entrar. Os convidados sentados, ocupando os espaços, vendo que o menino havia parado num lugar assim tão, olharam, se calaram, visualmente me acompanharam. É claro que, a imaginar, poderíamos mesmo até pegar uma casa enorme, mas era tão pequena o lugar, que os convidados até desejaram mesmo ali alguma coisa realizar para a casa ampliar. O menino disse: é desse jeito que ela esteve a edificar. Não deixou nem vento pela porta passar. É 100% conforme ela esteve a deixar. Foi bom o menino, naquele momento, naquela casa, parar. Até o vento não passava. Então, aquele que resolveu comigo apaziguar, me disse: nunca poderia eu imaginar que você esteve a edificar uma casa somente para a vida do menino você preservar. E da forma como você esteve a enxergar. O outro também, que era o pacífico do lugar, me disse algo similar. Agora entendo porque você arredia sempre esteve a ficar. Nunca quis um ponto disso aí mudar. Claro que a gente pode buscar muito mais para lidar, mas é preciso a gente saber separar. Era justo isso que o menino trazia enquanto ponto de pensar. Se temos um princípio no lugar, é sobre esse princípio que nós devemos começar. Se a gente não souber com o nosso princípio lidar, fica difícil tudo mais se realizar. Naquele momento, podemos, os quatro, conversar sobre a melhor maneira da gente poder as mãos juntar e poder de fato aquele entendimento ali plantar, sem dar nenhuma oportunidade de nada ali passar. Quando assim nós começamos a realizar, cada um ocupando o espaço que lhe era peculiar, uma nuvem de chuva esteve a passar. E ali
passou de fato a se manifestar. Sentimos uma tristeza profunda e cada um começou a colaborar. Sim, com lágrimas e mais lágrimas e mais lágrimas. Assim a nuvem esteve a ampliar, e mais chuva, e mais chuva, e mais chuva. Quando nós estivemos a olhar, estivemos a nos colocar no Monte Sião. E era de uma maneira espetacular. Mas um aperto tão grande estava naquele lugar que mais nuvens e mais nuvens e mais nuvens começaram a chegar. E nós ali a chorar, chorar, chorar. De repente, um lindo castelo esteve a se formar, nos dando um entendimento de que poderíamos nos juntar com um único objetivo de ali estar. Era perfeito. Cada um tinha o seu próprio lugar, a ponto de um lindo castelo se formar. O curioso daquilo tudo era poder ver o que cada um ao longo da própria vida esteve a edificar. Eu era uma felizarda de poder enxergar o apóstolo Paulo no seu caminhar, o profeta João Batista na plenitude da sua vida ali a trabalhar, e o homem de Nazaré, perfeito, 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 como uma criança que sabe o pai elevar, sendo 100% daquilo que o pai esteve a criar. Eu tive vontade, naquele momento, de chorar, ainda mais do que eu estava a realizar. Mas eu tinha que o meu pensamento fundamentar naquilo que eles três estavam a me dar. Vida plena no lugar. Claro que eu tinha que me reportar, sim, à infância, compreender aquilo que a ciência esteve a me dar, para ali eu poder separar cabeça, tronco, membros, compreendendo o castelo de cunho particular, o que cada um soube edificar para ser o dono do seu próprio pensar. Fiquei pensando mesmo em todos os momentos em que pai esteve a chegar, pela porta a atravessar, às vezes com uma alegria até de estranhar, outras vezes com um humor de amargar. Era o perfeito. Conforme o menino de 12 anos esteve a me mostrar, sendo 100% ele no lugar. Santo Deus, eu tinha um motivo muito grande para eu poder de pai me lembrar. Assim, pela porta eu estive a entrar. Aquela porta que os três estiveram a edificar. Numa cena perfeita. Passei pela porta devagar. Pude ver as gargalhadas de pai,
os momentos que ele costumava brigar, reclamar, e até os palavrões que o pai costumava soltar na alegria e na tristeza. Aquilo fazia parte do lar. Como era perfeito poder pela porta da frente entrar. Claro que nem sempre a primeira coisa que a gente vai enxergar nem sempre é uma coisa boa. Mas Deus me disse para eu apenas pisar devagar, deixando cada passo me lembrar de todos os momentos que Cássia pôde ser criança no lugar. Assim, Cássia iria poder se multiplicar. Cada canto da casa ela poderia ocupar, sendo 100% ela naquele lugar. E assim esteve a cidade. A casa era a mesma, sem nada mudar. A da infância. Os 3 quartos estavam lá, do mesmo jeito, com as mesmas coisas. E quando cheguei na porta do quarto que Cássia esteve a ocupar, Deus me disse para eu parar. Parei, olhei e toda a vida de Cássia ali eu enxerguei. Santo, e como eu chorei, chorei, e chorei, e chorei. Naquele momento, uma menina eu enxerguei. E com ela, eu muito brinquei, e brinquei, e brinquei, e brinquei, e me esgotei. Ah, como eu me esgotei. Mas era preciso eu poder, de fato, continuar. Então a menina eu estive a pegar. Uma linda nuvem esteve a chegar. Era como se a própria Maria estivesse a me dar braços perfeitos para a criança nos braços eu depositar. E assim eu estive a realizar. Santo Deus. Mas era preciso agora uma realidade encarar. E pude de fato, na pequena cozinha, entrar. Ah, entrando na cozinha, olhando devagar, tinha um menino sentado, querendo muito, 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 muito chorar. Naquele momento, eu pude lembrar de quantas vezes pai esteve a me falar do mesmo conto, do mesmo lugar. E olhando para o menino e vendo quanto o coração estava a amargar, comecei a preparar um lindo jantar para ver se o coração do menino eu pudesse alegrar. Ali, preparando o jantar, vi a minha mão sangrar. Santo Deus.
ponto de ficar muito difícil o jantar eu terminar. Mas fiquei pensando que doce de goiabada é uma coisa assim, muitas vezes tão sem graça da gente colocar como sobremesa. Fiquei pensando em poder de fato buscar o entendimento para a sobremesa ali a brilhantar. Então, coloquei o queijo para com a goiabada juntar. E Romeu e Julieta em perfeição estava lá. Naquele momento, o menino, um peso esteve a tirar. Olhou para mim devagar e me disse: como fui burro nesse lugar. Talvez burro não fosse a palavra. Sim, já que o jantar era a própria carne. Que eu até desejei para o menino dar. Sim, não é fácil você ser carne de burro no lugar. Eu senti um misto. Eu não sabia se eu estava com vontade de chorar ou simplesmente de dar uma gargalhada. Sim, já que eu estava mesmo preparando o jantar para um menino se ver nessa condição de burro no lugar. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. O importante era a sobremesa, se apresentar. E era com tanta perfeição que o menino se viu assim como o próprio jantar. Por quê? Por que eu ali não aproveitar? Sim, e disse para o menino: tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos, 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 vamos. Essa fase encerrar. Só burro caminha do mesmo jeito, no mesmo lugar. Agora é preciso, adulto, a gente verá. E como adulto, não dá para a gente o tempo todo ficar com medo, e com medo, e com medo da realidade. Encarar. Se sabe ser adulto diante de coisas tão difíceis de lidar, por que não ser adulto enquanto vida a se criar? O quintal. Tinha o quintal. Naquele momento eu estive imediatamente a me lembrar de um momento muito particular. Sim, mãe costumava na casa de tia Lina todos os dias entrar e ficava entre cozinhar aqui e passar para a casa de tia Lina. E naquele momento era um momento particular, porque o muro que dividia as duas casas, a chuva esteve a derrubar. E como mãe ficava entre a casa dela e a casa de tia Lina e tia Lina do mesmo jeito, passou um tempo até aquilo tudo se consertar. Então mãe na casa de tia Lina e eu gostava de ficar com mãe o tempo todo. Saí da casa de tia Lina pelo muro, saí correndo, já estava quase na hora de tomar banho para de fato me arrumar, para almoçar, para estudar. Quando eu
Ia para entrar na porta da cozinha. Minha irmã Castrice ia saindo com a bacia de água quente e esteve a jogar. Coincidentemente, na mesma hora que eu estive a entrar. E aquilo caiu para cima de mim. Para minha sorte, não foi o suficiente para Marcas deixar. Naquele dia, mãe muito esteve a brigar. Pela falta de atenção de Castrice. Mas era comum a gente pegar água, em vez de na pia jogar no quintal. Foi apenas um momento infeliz. Foi bom naquele momento eu me lembrar de algo tão particular. Nem sei se mãe e Castrice lembram disso. Mas como o divino sempre esteve a me levar nos momentos que mais. Estiveram a me marcar, lembro com perfeição. Naquele momento, deixando o menino, arrumando o coração, senti que era o momento da doação. Santo Deus. Não dava para ser espírito de elevação. Não dava para você, de fato, esquecer o sentido e a razão. Então, pude pegar o meu caixão. Sim, eu pude pegar o meu caixão. Não poderia eu simplesmente desconsiderar toda a vida que eu deixei de levar desde que a fatalidade entrou na minha vida de uma maneira tão difícil de se dar. Não tinha por que me apegar a uma vida que eu não pude levar, a coisas que eu não pude realizar, a sorrisos que eu deixei de dar. O meu caixão. Era importante eu, de fato, o meu caixão daquela casa tirar. Não era justo com Cássia deixar aquele caixão lá. Além do mais, eu disse para a Kátia que ela poderia ocupar 100% o meu lugar. Agora era o momento de eu tirar o meu caixão de lá, para a Kátia poder herdar o quarto até de cunho particular. Ela com toda certeza iria gostar, já que eu costumava muitas vezes brigar quando o meu quarto esteve a ocupar, sem sequer deixar eu entrar. Fiquei a pensar, sim, na melhor maneira de tirar o caixão de lá. Eu poderia, pelo mesmo caminho, voltar pela porta da frente, por onde eu estive a entrar. Mas considerei que não era razoável. Cássia gostava de fechar a porta da frente quando a casa ela iria arrumar. Então, pegando tudo aquilo que um dia Cássia esteve a vivenciar, coloquei dentro do caixão e comecei, de fato, a fechar. Fiz isso com um certo pesar. Não era da forma como eu queria, de fato, o espaço desocupar. Mas, tendo em vista
Toda a vida que eu estive a levar, achei razoável assim se dar. Não vi ninguém de mim se aproximar. Era eu e apenas eu. Eu não queria mesmo que ali ninguém pudesse estar. Era um momento de cunho muito particular. Mas Deus me disse para na casa mais uma vez eu entrar. E um retrato de pai e mãe eu formar. Com a certeza de que pai e mãe eu jamais eu iria abandonar. Deveria eu, o retrato de pai e mãe, carregar. Claro que é difícil você, um retrato de pai e mãe, traçar, principalmente quando você a casa, você vai desocupar. Mas sabia plenamente que ali não era o meu lugar. Nunca foi. E eu até poderia falar nem nunca será. Levando em consideração tudo que esteve comigo a se passar. E a forma de eu ter com tudo isso lidar. Mas o retrato de pai e mãe, a gente pode mesmo traçar. Com tudo que Deus esteve a criar. Entrando mais uma vez na casa, pude esse retrato de pai e mãe ali traçar. Mas eu não quis no caixão colocar. Disse para Deus: sinto que não faz parte de tudo aquilo que eu estive a passar quando a fatalidade esteve a me visitar. Não é bom eu, meu caixão, ocupar com algo de cunho tão particular. Se o senhor desejar, eu posso esse retrato colocar em outro lugar. Deus ali esteve a me falar: plante como árvore, para o ditado popular você vivenciar. Quem sabe assim você vai poder voltar com toda a verdade que contigo esteve a se dar. Era uma boa pedida. Mas onde eu iria? Aquele retrato plantar. Deus então me disse: plante no sepulcro que você esteve a visitar. Assim ela, o seu espaço 100% ela vai ocupar, sem ter dúvida de que você esteve a doar 100% para ela nesse lugar. Isso
foi espetacular. Eu jamais poderia, de fato, ter uma ideia dessa tão maravilhosa. Eu poder plantar o retrato de pai e mãe para Kátia no sepulcro que o corpo dela esteve a entrar. Para ela saber que 100% eu estava a dar. Seriam perfeitos para ela, em qualquer lugar. Mas, para mim, era difícil pai e mãe juntar com todo o entendimento do que eu estive a passar. Eu não iria conseguir mesmo o retrato de pai e mãe juntar para eu ser filha do lugar. Deus me acompanhando na tarefa árdua de o meu caixão ali tirar, pelo corredor eu estive a passar. Mais uma vez, eu tive que passar pela janela, sim, pelo quarto de Cássia, agora pela janela. Então, parando ali, olhando o quarto pela janela, vi uma menina descansar. Então eu disse para Deus, os dois eu vou pegar. Eu não quero que eles fiquem nesse lugar. Não é justo que assim possa se dar. Deixando o meu caixão ali no corredor, voltei para pegar as duas crianças. Que Cássia esteve a buscar. Compreendendo que podemos e podemos muito mais realizar quando é o singelo que vem nos visitar. Eu poderia, naquele momento, até chorar, mas tendo eu cabeça, tronco e membros, eu pude as três coisas dali tirar. E fiz com muito pesar. Saindo daquele lugar, voltando para o monte onde os três estavam a me esperar, pude me felicitar. Naquele momento, deixando as crianças correndo para todo lugar, com o vento a brincar, com chuva e mais chuva ali, numa cena tão perfeita, que eu pude o meu caixão ali enterrar. Era o melhor lugar. Era o melhor lugar. Não havia outro lugar. Sim, onde a pureza veio nos visitar. Porque o caixão
não respeitar. Sabendo eu que fui criança nesse lugar, e enquanto criança a gente pode um retrato de pai e mãe traçar, porque não aceitar uma criança plantar para a adulta ela continuar sem nenhum tipo de desentendimento de cunho particular. Cada coisa a ocupar o seu próprio lugar, dentro da linha de tempo que Deus esteve a me dar. Por isso, essa leitura eu pude realizar 100% daquilo que realmente esteve a se dar. E é claro que simples nunca será, mas se tenho Deus no altar, eu tenho certeza de que 100% eu posso continuar. Bom dia. E até parece que a vida passa devagar, mas parecer não é ser. E como eu não deixo os olhos de ninguém me dizer o que estar a ver, certamente os meus olhos sempre, sempre e sempre vão me dizer exatamente o que esteve a acontecer. Esse é o meu parecer. Obrigada, obrigada. E ainda que seja difícil, tudo isso muitas vezes entender, Deus sabe o que eu estou a fazer. E isso me basta.